paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Eu estou aqui para gravar um vídeo da palavra de Deus sobre vida financeira e o tema é contribuinte que atrai a Deus. O contribuinte e a atração de Deus. Quando você olha para o texto, 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 7, está assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aqui quem está escrevendo uma carta é o apóstolo Paulo, direcionado e ensinando o povo do Senhor, inclusive Coríntios, a contribuir, a fazer a oferta, a trazer no altar de Deus aquilo que é de Deus, olhando por aquilo que Jesus falou, e dar a César o que é de César. Aqui era uma instrução para que a vida financeira do povo diante de Deus fosse abençoada, no sentido de Deus estar no comando e envolvido com ele. Porém, Paulo teve época em que ele não recebera a oferta daquela região, porque o povo, em cima do querer ofertar, dizimar, contribuir e até fazer mimos ao apóstolo ou aos ministros de lá, eles estavam querendo forjar que através da sua contribuição tivesse que ser aceito as suas imposições, distorção da palavra, levianizar o evangelho. Então Paulo aqui está dizendo assim: cada um de vocês, quando for fazer, faz segundo propôs no seu coração. Eu quero te dizer que o coração do ser humano nunca propõe de si mesmo. O coração do ser humano, ele só vai conseguir fazer algo para Deus se ele obedecer os mandamentos de Deus. Aí ele fala assim: não com tristeza ou por necessidade, porque eu e você sabemos que a tristeza é algo que pega a pessoa muito fácil. E quando ele está dizendo para a pessoa não faça isso com tristeza, porque tem pessoa quando fala de ofertar e de dizimar, ele vai fazer isso como se Deus estivesse arrancando um pedaço dele, porque ele é dinheirolatra, ele é pegado aos bens materiais, ele acha que é muito para a obra de Deus, ele acha que Deus não precisa, ele não tem um conhecimento de que Deus nos fez imagem e semelhança, e que todos caíram no pecado, e ao Deus resgatar e querer salvar o mundo, essa semeadura é para agregar entre os irmãos, é para semear em vidas que, como Deus, nós estávamos caídos e precisa ser alcançado. Ele não tem uma visão de igreja que precisa manter o lugar aonde estamos, ele não tem uma visão de campo aonde precisa ser investido em situações e questões e até abençoar os que têm de menos condição, mas ele quer sempre um ministro às disposição para a hora das suas batalhas, para a hora da sua dificuldade. Aqui ele fala não com tristeza, porque tem pessoa que ela é tão apegada que se você questionar ela sobre vida financeira ou conversar com ela, mas eu não acho, Deus não precisa de dinheiro. Conclusão, há tantas distorção que nós vemos que hoje a quantidade de pessoas fazendo por tristeza, e uma pessoa triste naquilo que ele vai fazer para com Deus, ele está se demonstrando enfermo no seu relacionamento para com Deus. Ele está dizendo que, como naquele momento ele tem uma fonte para se sustentar, ele é independente de Deus, ele é autossuficiência. Mal sabe essa pessoa que ele está permitindo uma brecha para uma batalha espiritual a determinado tempo que talvez ele não suporte. Então, quando você olha aqui também, ele fala, não faça isso por necessidade. Quando Paulo fala isso, não por necessidade, literalmente ele está dizendo assim, não faça por barganha, mas faça isso por uma consciência de que Deus é Senhor da sua vida, que é Deus que te abriu a porta, que você é passageiro nessa terra, peregrino nessa terra, que a sua semeadura está beneficiando. Tem uma visão de que você está curando quando você está ministrando as suas ofertas e seu dízimo, porque resgatar pecadores, enfermos do pecado, sustentar os fracos na fé, até um dia eles serem maduros na fé, é estar cuidando de enfermos. Em outro linguajar,
despejar. A palavra necessidade no grego é a palavra ananke. Ananke quer dizer, não faça por necessidade, conclusão por constrangimento. Eu sei que também é muito complicado hoje em dia dentro das igrejas, quando principalmente não se presta conta de administração, mas às vezes traz aqueles pregadores de abrir o lençol lá na frente, e eu já vi igreja chegar no cúmulo. Deus me revela que aqui tem 10 pessoas, porque tinha uma multidão que pode dar R$1000 e eu vou esperar. Conclusão, constrangendo. Não, Deus não quer que você faça por constrangimento, porque de repente você ganhou 10.000, já deu 500 de oferta, deu 200 de voto, deu 1.000 do seu dízimo, levou o quilo na igreja, gasta na cantina da igreja, ajudou algumas situações e tem também o seu orçamento para viver, e de repente você está num culto e fala, de tudo que eu fiz me restou R$1000. Aí de repente vem um charlatão, vem ali um mercenário que se uniu ao mercenário da casa e começou a impor na sua vida, porque na verdade a palavra constrangimento é no literal ou figurado. O ananque quer dizer não faça por constrangimento, e nós ministros não podemos constrangir uma pessoa a querer ser abençoada, a querer ter uma vida financeira digna diante de Deus. Cada um pode propor no seu coração o que quer, mas nós também, ministros que somos coesos, quando nós vemos as pessoas em batalha, da onde está se sugando suas finanças, por saúde, negócios quebrados, primeiro nós temos que analisar a origem também do coração desta pessoa, porque não adianta também ficar jogando pérola aos porcos, com todo respeito, mas a palavra diz, aqui por implicação, quer dizer, não faça por aflição. Então muitas pessoas naquele culto em que o mercenário está lá ministrando e as pessoas já são duras por coração, ou um dia de oferta comum, a pessoa está lá falando, vamos dizimar, queridos, ofertar, temos necessidade, ministrando. Normalmente a pessoa se sente afligida, triste, porque não gosta, é como se fosse arrancar um pedaço dela, ela se entristece, ela entra no seu introspecto egocêntrico e no seu espírito de não compartilhar, ele entra no seu estado espiritual de não fazer parte do corpo, porque o corpo, se uma parte é importante da outra, e quando ele está com problema, ele quer que todos orem por ele, todos jejuem por ele. E aqui também eu quero te dizer, por implicação, não por aflição, não por constrangimento. Você não pode se sentir constrangido quando se ministra sobre dízimo e oferta. E nós, ministros, não podemos constranger as pessoas a dizimarem, as pessoas a semearem. Aqui, por derivado da palavra ananque, aqui está dizendo por estar necessitado de algo maior. Não adianta dizimar e ofertar, porque eu também conheço várias pessoas. Muitas vezes chega até mim, ai pastor, eu falei com Deus, vou agora ir certinho. É 1 mês, 2 meses, não consegue. Tem um amor materialista infernal, mas vira e mexe, a vida dessa pessoa está toda quebrada. Agora imagine, por exemplo, você sendo uma só carne de uma mulher, ou você uma só carne de um homem, que tem que dividir as despesas com você da casa, porque todos trabalham, mas é infiel ao Senhor. Por causa dessa pessoa, a vida dela quebra, o seu orçamento sozinho não dá, vai pesar. Por quê? Porque aqui, daqui a pouco você vai ver a revelação que se dá nesse versículo. Também a palavra anancadizo, quer dizer, não faça por força. Eu não pressiono ninguém. Eu não faço esse tipo de coisa, está entendendo? As ofertas têm que ser de liberdade, as ofertas têm que ser tranquilas, porque no final desse versículo tem o sentido singular também da palavra nanquer, que quer dizer estenanchoria. Estenanchoria quer dizer assim, não adianta você fazer por estreiteza de um lugar, eu vou fazer porque Deus vai me dar aquilo. Não há uma barganha no reino de Deus. O que é oferta e dízimo? É para pessoas libertas, que não faz por tristeza, por alegria. Senhor, eu vou dizimar na tua casa, o Senhor me abençoou, com esse dinheiro que eu vou entregar lá,
em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha fazer uma boa administração pela vida do ministério, que alcance vidas, que supra necessidades, que deixe a tua casa, Senhor amado, bem cuidado, que não haja dívida de salão, que não haja estrutura rachada, como já vimos templos milionários desabarem, matando e vitimando pessoas lá dentro, porque tanto dinheiro, mas não tinha cuidado, não tinha zelo, não tinha, na verdade, amor lá dentro daquela casa, porque quem ama, cuida. Então também que haja, Senhor, através do meu dízimo e a minha oferta, uma casa, Senhor, agradável ao Senhor. Que haja uma casa agradável a mim, que sou filho do Senhor e que vou lá representá-lo pregando, ou vou lá viver na tua presença lá dentro. Então você pode orar, não fazer porque tem muitas pessoas que é complicado a vida deles. Tem muitos ministros que a vida dele é complicado. Eu sei que, na verdade, agora existem regras até para aniversário, de quanto tem que se fazer para mandar para os cabeças. Quando se pode, é uma bênção, mas nós vemos muitos dirigentes de congregações constrangidos, envergonhados de chegar na central e diz que vai ouvir coisas que não deve se a igreja não fizer. É como se o ministério fosse senhor da vida das pessoas e não o Senhor Deus que supre e cuida e zela de todos, inclusive o dos ministros. Então não adianta também fazer por estreiteza de lugar, porque tá feio, vou voltar a fazer, depois a hora que melhorar você vai parar. Faça com alegria, faça, porque a Bíblia está terminando dizendo assim, porque Deus ama. Aqui em 2 Coríntios 9, 7 no final fala que Deus ama quem dá com alegria. Olha bem, a palavra amar, nesse sentido está a palavra agapô. É um sentimento de terna afeição, tipo amor demonstrado em um beijo. É como se Deus se afeiçoasse àquela vida e desse-lhe um ósculo. É como se Deus falasse, ele me atrai, porque a pessoa vai lá, Senhor, eu estou dizimando, ofertando, eu quero ver as pessoas salvas, eu quero ver as pessoas prósperas como eu fui. Meu Deus, as cadeiras de plástico da nossa igreja estão quase vencidas, eu preciso comprar mais. Estou fazendo essa oferta extra aqui, meu Deus, com muita alegria, porque o Senhor tem me dado. Ou estou fazendo na medida do que eu posso. Ou, Senhor, estou fazendo porque tenho sobrando, mas não é da sobra que eu estou te dando. Eu estou te dando de coração, tá, Senhor? Porque o Senhor tem feito me prosperar a ponto de ter medida recalcada, sacudida e transbordante. Então não é uma sobra. Então, a pessoa que faz não por tristeza, como se Deus estivesse arrancando um pedaço, ou constrangidos por mercenários, na palavra nanquê, que quer dizer pessoas que ficam ali afligindo para arrancar até aquilo que a pessoa necessita. Então está dizendo que esse tipo de pessoa, Deus ama, Deus se afeiçoa, e Deus está envolvido em cuidar, porque Jesus é o intercessor e ele fala, Pai, aquela pessoa agora está numa dificuldade. Mas olha o ministério, por exemplo, do Esaú. Ele ajuda, ele semeia, faz com alegria, lembra do pastor automaticamente, não é só a hora que vê que ele se sente constrangido ou ela querendo dizer, estou pisando na bola. Às vezes fica até receioso de nos chamar para uma batalha espiritual. Ou quem não gosta de ofertar e de dizimar quando está bem, ele não gosta nem de ver crente, nem de receber oração, também nas suas batalhas não terá coragem de pedir, porque uma pessoa devedora é Deus por misericórdia que enviará alguém para ver se salva o infeliz ou a infeliz. Então quando você olha, quer dizer, você tem que pensar que aquela pessoa que ama, ele é teu amigo, e amigo que é mais chegado do que irmão. Que às vezes um parente não te ajuda, mas aquele amigo afeiçoado a você te socorre, ele te empresta. Então o amor também está ligado àquilo que você tem, por um indivíduo ou por um objeto. Tem pessoa que ama o objeto, o dinheiro, mas não ama o indivíduo caído, o indivíduo ministro que precisa, e Deus o quer no integral da obra. Eu sei, senhores, o que eu tenho passado nesses 21 anos de obra. Mas vocês nunca viram eu dando uma de miserável na frente da igreja. Pelo contrário, teve muitos lugares que eu deixei oferta lá. Aleluia! Amar é considerar, é uma forte afeição.
é respeito e veneração. Então, amar também quer dizer referência a superiores. Inclusive a ideia de obrigação, de veneração, quem oferta e dizima com alegria, não por necessidade nem por tristeza, esse é adorador. Esse é que louva a Deus de verdade, porque está elogiando, eu estou semeando no teu reino de glória, para se manifestar em vidas, para que o missionário não pense que o Senhor o jogou numa gelada lá naquele campo missionário. E muitos ministérios mesmo abençoados estão largando missionários abençoados lá no campo, porque trabalham com ananquê, com constrangimento, fazendo das pessoas negócio próprio. Então entenda isso sobre oferta, mas indiferente se há corrupção ministerial no teu caminho, fuja dela, mas não deixa de semear no reino de Deus. Se há corrupção, ministro, nas ovelhas, que está apegado aos bens, às questões, e não faz por adoração, veneração, não entende o que é, nem por isso, deixa de dar sequência no seu ministério. Pai, vida financeira para mim não é uma tribulação, é uma providência. Eu começo por mim e por todos. Perdoa tudo aquilo que foi gastado naquilo que não é bom, naquilo que não edifica. Perdoa as vezes que falar de finança entristeceu o nosso coração. Perdoa tudo aquilo que desviamos, tudo aquilo que não entendemos. Perdoa toda a má administração ministerial, gasto vão, inútil, falta de zelo, como aquele citado, a ponto de entrar tanto e de igreja cair sobre o povo matando. Ó Pai, dá visão de reino verdadeiramente para nós ministros, porque quem tem visão de reino cuida. Nós ouvimos falar que o templo de Salomão, Senhor, os inimigos, quando invadiu Jerusalém, destruíam os templos, mas nunca ouviu falar que a estrutura que o Senhor deu caiu sobre o povo por negligência ministerial. Perdoa, Senhor, essas ovelhas que ainda, Senhor, se entristecem como se eles fossem dono de tudo e que só quer o Senhor e os seus ministros na hora da sua necessidade. Limpa o nosso coração e nos dê paz financeira, porque o Senhor disse que o justo viverá pela fé. Então eu afirmo, na fé estamos, nada irá nos faltar. Amém.